Aqui eu até pensei o seguinte, sabe? A gente está, o Léo está dando, o Léo deu ontem a aula 6, não foi, Tiago? 6.b. Ah, 6. Que deu 6, isso que eu ia fazer, deu 6.A e 6.b. Eu também vou fazer isso. Como essa aula de hoje é de 2 horas, eu vou botar então aula 7A, botar então eu botou 7.A, vou botar 7.b na semana que vem. Só para não ficar descompassado com tudo. Porque aí o Léo entrou na 6, agora eu estou dando a 7, aí ele dá 7. Tem que ficar junto, né? 7, 6A, 6B, 7A, 7B. Aí ele vai dar agora, vou falar para ele dar aula 8A, aí ele vai dar aula direta. A aula da semana que vem dele é inteira, então fica sendo a aula 8. Eu dou 7A e 7B. Tá legal, só para. Porque essa aula vai ser quebrada também. Bom, vamos lá. Então, nós ficamos com essas equações aqui. Vamos dar uma olhadinha nas equações de onda, por exemplo. Se a gente tirar a derivada temporal dessa equação aqui, eu vou produzir aqui um D2 e dt2, aí aqui eu tenho dB dt, aqui eu pulo para lá. Então, vamos tirar a equação de onda para o campo elétrico. Então, a equação de onda para o campo elétrico, a gente vai tirar a derivada temporal de Ampère-Maxwell. Vamos aplicar a derivada temporal em Ampère-Maxwell. Então, a gente vai ter rotacional de dB dt. Só que o dB dt é menos rotacional de R. Então a gente vai ficar menos rotacional do campo elétrico. Estou tirando a derivada temporal dessa equação para poder produzir uma derivada temporal segunda do campo elétrico, que é o que vai me dar então a equação de onda do campo elétrico. Então eu vou derivar temporalmente aqui. Aqui vai ficar dB dt, que é menos rotacional de E. E aqui é a mesma coisa. dB dt, vai produzir aqui também, vai ficar mais 1 sobre C ao quadrado, vai ficar menos 1 sobre C ao quadrado, que Planck, derivada temporal segunda, mas aí aqui eu vou produzir dB dt. Mas dB dt é menos rotacional de R. Então, rotacional de R. Uma derivada temporal segunda, o dB dt é menos rotacional de R. E aí aqui ficou 1 sobre C ao quadrado. Aí aqui vai ficar a derivada temporal segunda do campo elétrico. A gente ganha uma equação desacoplada. Rotacional do E é gradiente da divergência menos o laplaciano. Vai ficar, aqui tem esse sinal menos, então vai ficar menos o gradiente da divergência, que é zero, a divergência é zero. E aí com esse sinal menos aqui vai ficar mais laplaciano. Mais laplaciano do campo elétrico. Então, vamos jogar tudo para o lado de lá, vai ficar 1 sobre C ao quadrado. 1 sobre C ao quadrado, D2 dt2, do campo elétrico, menos o laplaciano do campo elétrico. E aí agora o termo novo, mais que, mais 1 sobre C ao quadrado, que Planck, vai passar para o lado lá no sinal mais, D2 dt2, rotacional, vamos botar assim, rotacional, botar assim, foi isso aqui, campo elétrico. Então vou botar aqui, isso aqui na verdade eu vou dar lambertiano, o campo elétrico, e aí agora a novidade, mais 1 sobre C ao quadrado, e Planck, D2 dt2, rotacional do E. Fala certo. E pode escrever da seguinte maneira, né? Botando assim, D'Alembertiano, delta J, mais 1 sobre C ao quadrado, que Planck, ao quadrado, e aqui o rotacional de E vai ficar epsilon I J, I kappa J, D kappa, I kappa J,
dk para PJ. Eu posso fatorar essa componente J do campo elétrico aqui. Ficou assim. Então a gente ficou com esse operador de onda aqui, atuando no campo elétrico. Né? Se a gente for olhar a relação de dispersão, aqui vai reproduzir, aqui tem um ômega 2, aqui tem um ômega 2, também aqui tem um ômega de dilatação. Vamos dizer assim, então essa é a equação de onda no campo elétrico. Depois a gente vai falar da relação de dispersão. Agora, se eu quiser tirar a equação de onda no campo magnético, né, vamos colocar aqui o dPdt aqui, aí vamos ter rotacional de E. Então, se eu tirar agora a derivada temporal de Faraday-Lens, qual é a diferença entre a relação de dispersão e a propagação da onda? então, no fundo, quer dizer, a relação de dispersão pode ser Mas digamos, ela, em termos de equação, elas são as mesmas. É a mesma coisa, exatamente. A relação de dispersão é uma expressão da equação de onda. Quando você tira o ômega, Isso, quando você vai para o espaço dos momentos, o espaço do Fourier, isso. A equação do ômega tem do campo elétrico, magnético. Que aí a gente vai ter, quer dizer, a equação de onda, ela é uma equação do espaço de configuração. Quando a gente vai tirar a relação de dispersão, aí a coisa fica mais, digamos assim, a relação de dispersão, ela é mais, tem um detalhe a mais, porque na verdade a relação de dispersão vai ser o determinante dessa matriz aqui, ser igual a zero. Vamos falar já disso. Vamos pegar então a equação de onda e a relação de dispersão. Vamos pegar agora a derivada temporal do Faraday-Lens. Então, a derivada temporal do Faraday-Lens vai ficar rotacional de dE/dt. Mas dE/dt eu vou expressar em função de B. Então, vai ficar rotacional dE/dt daqui. Vai ficar C2 rotacional de B. C2 rotacional de B. E aí esse C2 aqui vai cancelar com esse C2, mas que Planck V2 dT2 e D. Então isso aqui estou pegando isso aqui, rotacional do dE/dt. Vou derivar temporalmente em relação ao tempo essa equação. Então fica rotacional de dE/dt. O dE/dt eu tiro daqui. C2 rotacional de B, mais C2, vai cancelar com esse C2, e Planck D2 dT2 de B. Tudo isso aqui, rotacional, isso aqui igual a menos D2 D. Muito legal. Vou matar aqui. Então, de novo, né? Bom, aqui vamos trazer esse C2 aqui para baixo. Vou dividir tudo por C2. Então, vou dividir de novo tudo por C2 para poder produzir o D'Alembertiano. C2 dividido por C2 e aqui dividido por C2. Melhor assim. Aí rotacional. O rotacional de B é gradiente da divergência. De novo, divergência de B é zero. Menos o Laplaciano. Então, menos o Laplaciano vem para cá o mais Laplaciano. Então vai ficar Laplaciano, menos o Laplaciano, então vai ficar. Vamos fazer o contrário. Vamos trazer esse aqui para cá. Então vai ficar mais 1 sobre C ao quadrado, D2 dt2, menos Laplaciano. D'Alembertiano de B. Certo? E aqui vai ficar gradiente da divergência menos o Laplaciano. Então a gente vai produzir menos Laplaciano de B, e aí eu trago esse cara para o lado esquerdo, vai ficar 1 sobre C ao quadrado, D2 dt2, menos Laplaciano, que dá o D'Alembertiano de B. E aqui nós vamos ter mais 1 sobre C ao quadrado, que Planck D2 dt2 do B. Isso igual a zero. Então, ficou aqui a diferença aqui, ó, tá desse termo aqui, né? Esse termo aqui tem epsilon de J, KDK, esse operador atuando no campo elétrico, e aqui não. Aqui ficou. Não, desculpa, estou esquecendo do rotacional de B, perdão. Aqui, ó. Esqueci de botar esse rotacional.
1 sobre C quadrado, rotacional de B, não tinha esquecido. Não fica igual. É a mesma estrutura, né? Então, D'Alembertiano, delta J, mais 1 sobre C ao quadrado, que Planck, D2 vezes D2, e aí vai ficar aqui no operador rotacional de B, componente I, na verdade vai ser componente J, vai ficar epsilon, vai ficar componente I desse cara, e aqui é o componente I da certo. Aí eu vou botar delta J, vou fazer o seguinte, antes de escrever essa equação, vou escrever essa equação de componente. Tá? D'Alembertiano, campo elétrico, componente I, mais 1 sobre C ao quadrado, e Planck, derivada temporal, segunda. Rotacional de E, componente I, epsilon I, JH, DJ, EK. Essa é a equação vista em componentes, né? Então aqui eu vou fazer o seguinte. Como é que vamos chamar esse, eu quero fatorar aqui, vou botar aqui, vamos chamar esse cara aqui, botei isso aqui assim, delta IJ é J. Esse aqui é o meu, é ele. E aqui eu vou botar a mesma coisa, eu sou C ao quadrado, e Planck, D2 vezes D2, epsilon, I, JK, DJ, EK. Vou querer colocar, fatorar o resto, então eu vou trocar aqui para poder ficar campo elétrico, componente J, com o J e o K aqui não contraídos, eu vou chamar o J de K e o K de J. K de J. Então, eu consigo fatorar D'Alembertiano delta IJ, do lado do J, e 1 sobre C ao quadrado. I, K J, dK, ficou certo, I, K J, dK, atuando, né? Não está certo. Então, eu pensei que tivesse morrido com o sinal menos aí, perdido o sinal menos, não perdi. Tá, ok. E aqui eu vou fazer a mesma coisa, com a mesma estrutura. Então vai ficar epsilon I, K, J, dK. Tá? Tudo isso aqui atuando no campo magnético, componente J igual a zero. Então essa é a equação de onda do campo magnético. Quer dizer, a gente não tem uma equação de onda do campo magnético como um vetor, quer dizer, as componentes estão misturadas. Eu não tenho, porque quando no caso de Marx, não, a gente tem a equação de onda é a mesma para todas as componentes. Então eu tenho D'Alembertiano de E1 igual a zero, D'Alembertiano com EY igual a zero, D'Alembertiano com EZ igual a zero. Todas as três componentes satisfazem a mesma equação. Aqui não. Eu tenho D'Alembertiano, mas aqui o termo de Marx, ele mistura as componentes. Então, na equação, se eu pegar essa equação aqui para a componente X do campo magnético, vai ficar D'Alembertiano componente dx. Então eu vou pegar o I igual a 1. Quando eu pegar o I igual a 1, então delta com 1, vai ficar bx. Agora quando eu pegar o I igual a 1, eu vou ter mais 1 sobre C ao quadrado, que Planck, derivada temporal segundo. Então quando aqui for 1, eu vou poder ter 2, 3, vai ficar dy e bz. Depois vou poder pegar 3, 2 menos BZ. Então, na verdade, é o rotacional de D, componente X, né? BY igual a zero. Então, isso que eu estou querendo mostrar para vocês, né? Só mostrar que as equações de onda agora são diferentes. Eu não tenho uma equação de onda para cada componente separadamente. As componentes se misturam. Eu tenho uma equação de onda que acopla as três componentes do campo magnético. Não é uma coisa diagonal. Essa questão da relação de expressão, como é que já tem efeito todos os componentes que a equação tem agora, justamente. Se, digamos, na relação de expressão, aqui a equação do EJ com o J é similar. Como é? Quando não são as mesmas, na relação de expressão, você pode ter, você mostrou isso que você tem um E diferente na hora da dinâmica, a dinâmica do E e do B. A serem diferentes, isso pode acontecer. Isso. Quando você tem quebra da simetria de Lorentz, isso pode acontecer. Não está acontecendo aqui, porque as equações de E e B são iguais, mas
E você pode ter modelos em que a equação de onda, você pode desacoplar o E do B, as equações de onda são diferentes. Mas aqui está mostrando que as componentes do E têm equações diferentes. Isso. Também é a mesma coisa. Né? E quer dizer, o mesmo efeito. Você está mostrando isso, que quando a onda se propaga, quer dizer, ela não se propaga, quer dizer, nós não temos as componentes desacopladas, né? O que a gente está dizendo é que a equação de onda, para a componente x, quer dizer, o D'Alembertiano de Vx, ele mistura as componentes y e z, quer dizer, o acoplamento. Isso vai ter uma consequência bastante profunda na relação de dispersão. É isso que deve dar a divergência, por exemplo. Às vezes significa que um sinal chega antes do outro, aí no caso, o Bx do Y no BZ. Não, eu diria que não. Eu diria que a velocidade de grupo acaba, depois a gente vai tirar a velocidade de grupo também, acho que não pelo seguinte, porque, na verdade, o que vai ser a propriedade da onda, vamos dizer assim, uma propriedade global da onda, vai ser a relação de dispersão. Quer dizer, apesar das equações serem diferentes, a relação de dispersão é uma propriedade do conjunto. Vamos dizer, você tem um sistema de equações, álgebra linear, tem um sistema de equações, você tem diferentes equações, mas o determinante daquele sistema é um. A relação de dispersão, ela faz o papel de um determinante, então ela é uma propriedade comum ao sistema, apesar das equações serem diferentes, tá? Então vamos olhar justamente a relação de dispersão. O que a gente pensa na relação? Tanto faz para E ou para B. Vou pegar uma solução de onda plana. Oi? Isso está falando, na minha opinião, é uma coisa muito importante, porque a relação de dispersão, ela é uma coisa do sistema. É uma propriedade do sistema. Do sistema, né? Quer dizer, é todo um sistema eletromagnético que faz uma onda, a velocidade da onda. Vou colocar aí politicamente, que isso é diversidade. Apesar das componentes serem diversas, né, elas terem intrinsecamente equações de onda diversas, mas todas elas contribuem para a mesma equação de dispersão. A relação de dispersão é a propriedade do todo da sociedade. Tá? Um marxismo cultural. Marxismo cultural pesado. Estou sendo filmado, nós estamos sendo filmados, vocês podem ficar quietos, mas a gente está assumindo aqui a responsabilidade. Comuna eletromagnética. Exatamente, isso aí. Uma comuna eletromagnética, muito bom, muito bem pensado, exatamente. Muito putz. E daí, vamos tentar a relação de dispersão. A relação de dispersão tem que pensar tipo uma onda plana. Então vamos pensar que a gente pegasse uma solução em que a componente, quer dizer, meu campo magnético B, né, vamos dizer assim, ele seja um B0, vou colocar assim, aí Kx menos ômega T. Tá certo? Depois a gente vai poder ver uma situação em que a onda plana, ela já não é Ikx menos ômega T. Quer dizer, essa questão do Ikx menos ômega T, quer dizer, essa fase da onda plana, ela é linear em X e é linear em T, quando o sistema, ele de uma certa maneira, tem uma certa isotropia. Imagina que se esse nosso vetor, nós vamos falar sobre isso em outra situação, se o nosso vetor é inimigo, esse vetor está em isotropia, se a anisotropia não fosse constante, nós temos uma anisotropia independentemente do ponto. Mas se a gente tivesse uma anisotropia que dependesse do ponto, em cada ponto eu tenho uma direção privilegiada, e esse fator aqui eliminado. Quer dizer, a onda plana é a onda, a gente sempre considera a onda plana elevada em Kx menos ômega T, porque nós primeiro consideramos sempre o espaço isotrópico, quer dizer, um espaço homogêneo. Se o espaço não for homogêneo, tiver isotropia, como é o nosso caso aqui, a isotropia está dada pelo vetor inimigo, isotropia espaço-temporal. Mas essa isotropia também é constante, ela é 1, 0, 0, 0 para todo o espaço, tudo bem, mas se essa isotropia agora começasse a depender da posição com o espaço temporal, esse fator de onda plana está mais significativo dele. Por exemplo, se a gente pegasse a seguinte situação, imagina que a gente está numa região no vácuo, onde tem um campo magnético muito intenso, mas esse campo magnético não é constante no espaço temporal. Aí eu jogo uma onda, jogo um laser. Esse laser vai se propagar desse meio onde tem esse campo magnético. Se esse campo magnético for constante no espaço-tempo, eu vou poder estudar a propagação do laser por meio de uma onda plana. Mas imagine que eu jogo o laser no meio onde haja um campo magnético que não seja constante, que seja variável.
E aí, eu já não vou ter mais, não vou poder tratar essa fase. Eu vou ter uma fase que vai depender de T de X, mas não necessariamente linearmente em T e linearmente em X. E aí a gente vai ter que resolver a equação, a gente vai ter que pegar uma equação diferencial para essa fase em função da anisotropia não constante. E aí a gente vai ter que ver qual é a solução dessa equação para poder tirar o tipo de onda, né? O tipo da fase da onda plana. Se a gente vai discutir isso mais à frente, porque é uma questão que está surgindo na literatura em conexão com essas anisotropias não consideradas não constantes. Por enquanto a gente está considerando anisotropia constante. Então vamos lá. Solução tipo onda plana. Então a gente vai colocar aqui que a componente TJ, quer dizer, então vamos dizer, eu tenho uma componente T0, componente J, e aqui é a Kx menos ômega T. Essa é a solução de onda plana. Então a amplitude aqui, então quer dizer, a onda plana vai se converter, por exemplo, da lambertiana, então da lambertiana, 1 sobre C ao quadrado, dt ao quadrado. Quando esse da lambertiana atuar na onda plana, a derivada temporal segunda vai produzir menos que ômega ao quadrado. Vamos ter menos ômega 2 sobre C2. Então, da lambertiana vai virar menos ômega 2 sobre C2. E aí, quando eu pegar o laplaciano, ele vai produzir um IK. Então, vai ficar o laplaciano vai produzir IK ao quadrado. Mas aí, então vai produzir menos K2. Mas como é menos laplaciano, é 1 sobre C ao quadrado, D2 dt2, menos o laplaciano. Então esse cara aqui, como é 1 sobre C, produziu menos ômega 2 sobre C2. O laplaciano vai produzir menos K2, mas com esse menos aqui vai ficar mais. Então vai ficar menos ômega 2 sobre C2 mais K2. Então aqui nós vamos ter menos ômega 2 sobre C2 mais K2 delta J. E aqui nós vamos ter, então, mais 1 sobre C ao quadrado, que plano. Agora, derivada temporal segunda vai ficar justamente menos ômega 2. Né? Derivada temporal segunda vai ficar menos ômega 2. Então, eu vou juntar aqui, vai ficar menos ômega 2, então vai ficar menos que plano ômega 2 sobre C2. Tá? Derivada temporal segunda sobre C2. A derivada temporal segunda fica menos ômega 2, vai ficar menos ômega 2 sobre C2. Agora, essa derivada espacial, dk, ela vai produzir um IK. A derivada espacial vai pegar a componente K, a componente K do vetor K. Então vai aparecer um I, mostrando aqui menos I, que Planck, ômega 2 sobre C2, aí aqui vamos ter epsilon I, K J, vetor K, componente K. Vou apagar isso aqui. Tá, aqui. Isso aqui, tudo isso atuando em B0J, que a onda plana eu tiro a derivada da exponencial, a exponencial continua. Então depois eu cancelo a exponencial, porque isso tudo é igual a zero. Então a gente ganha esse sistema aqui. Em termos de espaço indo para o espaço de Fourier, indo para a solução de onda plana, esse da lambertiano se converte nesse objeto aqui, e esse operador aqui, ele ganha um sinal menos por causa da derivada temporal segunda e ganha um I por causa da derivada espacial primeira. Então, essa é a expressão, do, posso até, se quiser colocar epsilon j k, não está para zero, deixa assim. Deixa eu botar aqui o espaço menos ômega 2 sobre C2 e vou colocar assim. Então, nós temos um sistema, quer dizer, nós temos o seguinte, uma matriz MIJ atuando em B0J, igual a zero. Então, eu tenho um sistema homogêneo, mas eu quero soluções não triviais. Eu estou supondo que eu tenho soluções não triviais de onda plana. Então, essa amplitude aqui não é zero. Eu tenho uma solução não trivial. Para um sistema homogêneo adquirir solução não trivial, é preciso que o determinante da matriz seja zero. Então,
É isso que vai dar a relação de dispersão para a gente. Nós vamos ter que essa matriz, quer dizer, esse sistema aí, agora olhado no espaço, né, das frequências e dos vetores de onda, ele vai ter que ter determinante zero. Então, o determinante, quer dizer, chamando essa matriz aqui, matriz VIJ, isso tudo aqui, né? Tá, jogando o sistema desse modo. Então, nós vamos ter uma matriz MIJ atuando em D0J igual a zero. Como eu quero ter soluções não triviais, então o determinante da matriz M tem que ser igual a zero. Então, nós temos uma matriz 3 por 3. Então, vou pegar aquela relação que eu tinha dado para vocês. Eu tinha preparado as relações de uma aula aí. Tinha preparado essas relações de matrizes, né? Que era como é que a gente tira o determinante de uma matriz 3 por 3, né? Em função do traço. Deixa eu pegar aqui. Tem uma matriz 3 por 3, que é a identidade, mais esse pedaço, vamos dizer, a nossa matriz aqui é o seguinte. Vamos ver, a estrutura da nossa matriz aqui, MJ. Ela é um coeficiente, vamos chamar isso aqui de um coeficiente alfa vezes a identidade. Então, nós temos aqui alfa vezes a matriz identidade. E depois o coeficiente beta. O coeficiente beta, estou chamando isso tudo aqui. A beta é menos I. Vou chamar isso tudo aqui de beta. Vou chamar isso aqui de beta. Então, mais beta, epsilon I capa J, mais beta, epsilon I capa J, capa componente K. Então, isso aqui é a nossa matriz MIJ. Né? Vamos fazer o seguinte, chamar esse cara aqui de... Aqui era I capa J, eu vou botar IJK. E aí eu ganho esse aumento, tá? Estou botando aqui está assim, chamei isso aqui de beta. Epsilon I capa J. Mas aí, o mais beta, Epsilon capa J, capa capa. Mas aí eu troquei essa ordem aqui por pouco. Então, ficou assim, menos beta. Então, já vou trocar a ordem. Vamos fazer o seguinte. Em vez de botar assim, já vou botar aqui um sinal mais. Troca aqui, Epsilon IJK. Vou fazer assim. Vai ficar mais beta, beta é isso aqui. Beta é o I, ômega 2 sobre C2 tripulante. JK, K. Então, essa matriz vai tirar um determinante. Essa matriz é uma matriz 3 por 3, né? Então, a gente sabe, o determinante de uma matriz 3 por 3, né? Dessa forma, então nós temos uma matriz que é a identidade, deixa eu pegar aqui, eu tenho essa relação. Então, então, vamos dizer o seguinte, eu estou escrevendo essa matriz da seguinte maneira, essa minha matriz é alfa vezes a identidade mais beta vezes essa matriz aqui, IJK, K. Vou chamar essa matriz aqui de K grande. Então, essa aqui é a minha matriz K. A minha matriz K, elemento IJ é epsilon IJK, K. Então, isso aqui é a minha matriz K. Então, chamei a identidade mais uma matriz K. Quando nós tivermos o determinante dessa estrutura, né? Uma estrutura que tem uma expressão para pegar aqui para vocês. Então, sempre que eu tiver uma estrutura desse tipo, né? Alfa, isso vai para matrizes 3 por 3. Alfa, identidade, mais beta, vezes essa matriz K. Então, essa é uma matriz 3 por 3. Então, isso vai, o determinante dessa matriz vai ter sempre essa forma aqui. Alfa 3 mais beta 3. Aí vamos ter aqui dentro um sexto do traço de K, a terceira potência, menos o meio do traço de K ao quadrado, vezes o traço de K, mais um terço do traço de K, a terceira potência. Então, esse é o primeiro, alfa 3 mais beta 3, mais alfa 2 beta, traço de K, mais um meio de alfa beta 2, traço de K ao quadrado, menos o traço de K.
Então isso é o determinante de uma matriz 3x3 que tenha sempre essa estrutura. Eu sempre posso escrever um determinante em função dos traços, e aí aplicando aquela expressão. Isso que está aqui, justamente, se a gente quiser olhar, esse objeto que está aqui entre colchetes aqui, esse objeto aqui, o coeficiente de beta 3, esse termo aqui, o 6, blá blá blá, isso aqui é exatamente o determinante de K. Esse termo todo aqui. Esse termo todo aqui, que é o que multiplica o beta 3, né? É o determinante de K. Mas é melhor expressar em função dos traços. Por que é melhor expressar em função dos traços? Porque fica claro o seguinte, ó, a matriz K é epsilon em J, K, K, K. Essa matriz K ela é antissimétrica em J. Então toda matriz antissimétrica, então a matriz K é isso aqui, ó. O elemento IJ da matriz K é beta, epsilon, IJ, K, K, K. Como essa matriz é antissimétrica em IJ, o traço dela é zero. Então o traço de K é zero. O traço de K é zero. Então esse termo aqui já não tem. O traço de K é zero. O traço de K é zero. Então esse termo aqui já não tem. Vamos ver, eu vou precisar tirar. Aí o traço de K é zero, porque o traço de K é elevado à terceira potência. Então ele é zero no zero. E o traço de K aqui também não tem. Simplifica muito. Então a gente vai ter alfa 3, beta 3, o traço de K ao quadrado. Vamos precisar tirar o traço de K à terceira potência. E o traço de K ao quadrado. Aí é mais fácil. Então eu vou apagar isso aqui. Para tirar o traço da matriz K. Quer dizer, traço. Então a minha matriz K é isso aqui. É epsilon i j, k, k, k. Então quem é o traço de K ao quadrado? O traço de K ao quadrado é K i j vezes K j i. Esse é o traço, né, de uma matriz ao quadrado. O traço de uma matriz ao quadrado é K i j, K j, K. Mas como eu estou pegando o traço, tem que contrair o i com K. Então o traço de K ao quadrado é isso aqui. Agora, quem é K i j? É K i j. Tem um beta. K i j é epsilon i j k, K componente K. E quem é K j i? É epsilon j i l K componente L. Então, eu estou multiplicando K i j por K j i. Claro, somando em j. Agora, esses épsilons contraídos aqui, então isso aqui é epsilon i j k. Eu posso escrever isso aqui para você. Epsilon i j k. Epsilon j e l. Eu vou escrever epsilon i j l. Aí troco o sinal também com o sinal mesmo. Vou trocar esse aqui com esse j. Epsilon j k, epsilon i j l, k k, k l. Agora, epsilon j k, epsilon i j l dá duas vezes delta i j l. Delta de KL. Então isso aqui vai ficar menos 2 K2. K ao quadrado. Certo? Porque FJK, FJL dá duas vezes delta de KL. Aí vai contraindo K com L, dá um módulo do vetor K ao quadrado. Que aí tem um fator 2. Então esse é o traço de K ao quadrado. Tá? Agora eu preciso tirar o traço de K à terceira potência. Deixa eu apagar isso aqui. Na verdade, eu posso apagar. Vamos tirar o traço de K à terceira potência. Então, deixa eu apagar isso aqui. Então, o traço de K2 deu para nós menos 2 K escalar K, módulo de K ao quadrado. Agora a gente precisa tirar o traço de K3. O traço de K é zero. Vou tirar o traço de K3. A matriz K3, então vamos lá. Vamos tirar a matriz K3. A matriz K3 é elemento IJ. Ela é epsilon, então ela é K, I, K, 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 L, K, L, I. Isso é a matriz K3. Depois eu vou tirar o traço, só para a gente ver uma coisa. Então a gente vai ter epsilon, I, K, N, K, N. Epsilon, K, L, N, K, N. Aí a matriz K3
Capa 3 elemento em J. Estou tirando o traço, não. Não, é J. É capa e J. Ah, é J, obrigado, tá certo. Então é I capa, capa L, L, J. Obrigado. Não ficou. I capa, N, capa L. Capa L, N, capa L. E aqui, epsilon, L, J, P, capa P. Então ficou assim. Então a gente vai ter epsilon, I, capa N, epsilon, capa L, N, epsilon, L, J, P, capa N, capa N, capa P. Tá certo. Como a matriz K é antissimétrica, a minha pergunta é, será que, antes de calcular o traço, será que a matriz capa 3 também é antissimétrica? Então vamos pegar agora o capa 3 JI, que é só trocar o I com J. Se eu pegar, vamos comparar. Então esse aqui é o capa 3 e J. Vamos pegar o capa 3 JI. É só trocar para ver se ela é antissimétrica. Capa 3 JI, capa 3 JI vai ficar epsilon J, capa N, epsilon capa LN, epsilon L I P, capa N, capa N, capa P. Só troquei agora o J com I. O JI. Muito bem. Agora, porque a gente tem muita simetria, a gente tem MNP, capa N, capa P, simétrico, MN, completamente simétrico. Como se a gente consegue reconstituir essa ordem aqui? Eu tenho epsilon, aonde tem aqui? Olha. Onde está o I? O I está aqui. Então, vamos ver se a gente consegue fazer o seguinte. Como tudo está somado, só quem é livre é LJ, vamos fazer o seguinte. Nesse F do I, o ideal seria eu colocar no lugar do capa o L, por exemplo, e no lugar do M, o P. Então vamos dizer o seguinte, nessa expressão aqui todos os índices são somados, exceto I e J. Vamos ver se a gente consegue transformar essa configuração o mais próximo possível dessa aqui. Então o I está aqui, aqui o I está com capa e M. Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar no lugar, vou deixar o I quietinho, no lugar do L eu vou colocar capa. No lugar do L eu vou colocar capa. E claro, no lugar do capa eu vou colocar L. Então, disse isso aqui, mas aqui eu não tenho L. Agora, no lugar do M, aqui eu vou colocar, no lugar do P, eu vou colocar M. Então, no lugar do P, eu vou colocar M. No lugar do M, eu vou colocar P. Eu coloco M. Eu já fiz besteira. Já apaguei antes da hora. Peraí, deixa eu botar aqui. Vou botar aqui, porque eu não apaguei antes da hora. Epsilon, então vou trocar J, estou pegando J, capa N, só reconstituir isso aqui, trocar I com J, capa N, L e P, tá assim, aí capa N, capa P, tá lá. Então eu quero tentar ver se eu fico próximo dessa aula, para comparar I com J. Então, esse cara aqui tem I. Então, a tentativa aqui é transformar esse epsilon nesse E. O K e o M estão somados. Aqui o L e o P também estão somados. Então, vou voltar a fazer o seguinte. No lugar do capa, no lugar do L, eu vou colocar capa. Onde tem L, vou até colocar em amarelo. L, eu vou colocar capa. L, eu vou colocar capa. E no lugar do capa, eu vou colocar L. No capa, virou L. Capa virou L. Então troquei L e capa. Agora, para ficar mais próximo desse epsilon I aqui, eu vou no lugar do capa I, no lugar do M, eu vou colocar P. No lugar do P, eu vou colocar M. No lugar do P, eu vou colocar M. No lugar do M, no lugar do P, eu vou colocar M. No lugar do P, eu vou colocar M. No lugar do M, eu vou colocar P. Então já ficou epsilon e capa N, epsilon e capa N. Epsilon capa LN, epsilon capa LN, tudo mexido. E epsilon JLP, epsilon JLP. Então já, os epsilon já estão todos no lugar certo. E aqui eu não mexi. Ficou capa P, capa N, capa N. Então basicamente aqui eu não mexi. Agora é só reconstituir os epsilon. Vamos ver.
Então eu preciso produzir epsilon e kappa n. Então é só trocar aqui o i com o kappa para ficar igual a esse. Aí eu vou ganhar um sinal menos. Aí eu boto epsilon e kappa n. E kappa n. Aí ganho um sinal menos. Aí aqui eu tenho epsilon kappa l n. Aqui eu tenho L kappa n. Então vou botar kappa l n. E aí eu ganho outro sinal menos. E aqui eu tenho JLP. Aqui eu tenho LJP. Então troco L com J. Ganho outro sinal menos. Então eu mostrei que isso é menos isso. Então essa matriz é assimétrica. Essa é assimétrica, traço é zero. Então não precisa nem calcular esse traço aqui. Traço é zero. Então sobraram para nós, né, esses dois termos aqui. Então a gente já tirou o determinante da matriz. Porque vocês imaginam, se a gente pegasse a matriz 3x3, fosse abrir e tirar o determinante, já dá muito tempo. Então essa expressão é útil. Estou lá mostrando que esse kappa 3 é antissimétrico. Também, kappa é antissimétrico, nem sempre o cubo de uma matriz antissimétrica é antissimétrico, mas nesse caso deu. Então kappa 3 é antissimétrico. Então o determinante ficou o seguinte, então para nós a expressão ficou determinante de alfa vezes a identidade mais beta vezes a matriz K, ficou alfa 3 menos 1 meio de beta 3 traço de kappa 2, menos 1 meio de beta 3 e o traço da matriz K ao quadrado que nós calculamos. E depois ficou mais 1 meio de alfa beta, menos 1 meio de alfa beta ao quadrado, menos 1 meio de alfa beta ao quadrado, traço de kappa 2. Oi? Esse segundo termo seria bom? Oi? Esse segundo termo? Esse segundo termo? Ele está multiplicando o traço de kappa. Ah, tá certo, não tem não, obrigado, Luana, porque ele estava multiplicando o traço de kappa, eu estou trazendo ele para cá de desnecessário, né? Então tá certo, não tem não, obrigado. Esse segundo termo aqui não tem, que é esse aqui, né? Obrigado. Esse termo aqui não tem, pessoal, estava multiplicando o traço de kappa. Sobrou então só, foi mais simples, sobrou só esse termo, menos 1 meio de alfa beta 2 traço de kappa 2. Menos 1 meio de alfa beta 2, então ficou isso aqui, menos 1 meio de alfa beta 2. Obrigado aí por ter corrigido ao kappa 2. Que a gente sabe quem é. Então a gente valorou, quer dizer, o nosso determinante igual a zero. Então vai ficar alfa, que multiplica alfa 2, menos 1 meio de beta 2, traço de K ao quadrado, igual a zero. Então alfa a gente sabe quem é. Alfa eu chamei de menos ômega 2 sobre C2 mais kappa 2, então ficou. Então, quer dizer, para que isso aqui seja zero, eu tenho duas soluções. Ou alfa é igual a zero, a outra solução é alfa 2 menos 1 meio de beta 2 traço de K2 igual a zero. Então, alfa igual a zero é ômega 2 sobre C2 igual a kappa 2. Alfa igual a zero é isso aqui, C0. Então, o nosso alfa. Então, alfa igual a zero, a primeira solução é essa aqui. É igual a máxima. Ômega 2 igual a kappa 2, C2. É a relação de dispersão maxwelliana. Ômega igual a kappa C. A relação de dispersão maxwelliana. Alfa igual a zero. Agora, a outra relação de dispersão, é que eu vou botar para cá, né? Lembrando que o beta, só para lembrar, então quem é beta 2? Então vamos lembrar que beta, então vai ficar alfa 2, vou botar aqui, vai ficar alfa 2, que é ômega 2, essa sim, essa relação aqui, ó, essa aqui, vai ficar ômega 2 sobre C2 menos K2 ao quadrado. É isso aqui. É alfa ao quadrado. Menos o meio de beta ao quadrado.
Quando eu levar beta ao quadrado, vai ficar menos i ao quadrado, vai ficar mais 1. Vai ficar 1 meio, mais 1 meio. Ok, e 2 é menos 1, vai ficar mais 1 meio. E aí vai ficar ômega 2 sobre C2 de P, ômega 2 sobre C2 de Planck ao quadrado. É isso aqui, o beta 2. Ômega 2 sobre C2 de Planck ao quadrado. E aí nós vimos que o traço de K2 dava menos 2K2. Então produz um traço de K2, a gente tinha calculado, né? Esse carinha aqui. O traço de K2 era menos 2 módulo de K ao quadrado. Então, o menos 2 vai bater com esse meio aqui, vai ficar menos. E aqui vai ficar K ao quadrado. Igual a zero. Então, a próxima relação de dispersão é essa aqui. É ômega 2 sobre C2 menos K2 igual a isso aqui. Ou seja, ômega 2 sobre C2 menos K2 igual a mais ou menos a raiz quadrada. Vai ficar isso aqui ao quadrado, né? Tirar a raiz quadrada disso aqui. Vai ficar ômega 2 sobre C2 de Planck módulo de K. Isso. Isso mesmo, né? Porque quando eu vou ter que jogar isso aqui igual a isso. Aí quando eu tirar a raiz quadrada, aqui vai ficar mais ou menos, né? Ômega 2 sobre C2. Quando eu tirar a raiz quadrada disso, e esse cálculo. Supondo que o parâmetro, que na verdade eu teria que colocar aqui módulo de Ki Planck. A raiz quadrada de Ki ao quadrado é módulo de Ki. Então fica módulo de Ki, módulo de K. Então, vamos ter ômega 2 igual a K2, ó, aqui eu tenho máximo. Ômega 2 igual a K2, mais ou menos ômega 2 módulo de Ki Planck, módulo de K. A gente pode trazer para cá, vai ficar 1 menos ou mais ou menos, não faz, né? 1 mais ou menos módulo de Ki Planck, módulo de K. Vou trazer isso para cá, para juntar. Tudo isso vezes ômega 2 igual a K2. Então, essa relação de dispersão, deixa eu apagar isso aqui. Ela pode ser melhorada assim. Vai ser ômega igual a módulo de K sobre 1 mais ou menos módulo de Ki Planck módulo de K elevado a meio, né? Elevado a meio. Isso está ômega 2, né? Então ficou o coeficiente do ômega 2 igual a isso aqui. Então vai ficar ômega, vai ser módulo de K sobre essa raiz aqui. Claro que a gente espera que esse módulo de Ki Planck é muito pequeno, então a gente espera que isso aqui nunca vai explodir, que isso aqui nunca seja igual a 1, a não ser que eu tenha vetor de onda muito alto. Então, quer dizer, basicamente essa é a relação de dispersão. E aí a gente pode observar o seguinte, a presença de um sinal mais ou menos. Então eu tenho duas, para o mesmo vetor de onda, ou seja, para o mesmo comprimento de onda, lembrando que K é 2π sobre lambda. Então, para o mesmo comprimento de onda, eu tenho duas frequências. Então, é isso que a gente chama de birrefringência. Aquele mesmo comprimento de onda, ele vai ter duas frequências. Ou seja, o índice de refração, né, que a gente geralmente chama de... a gente pega a velocidade de fase. Quem é a velocidade de fase? A velocidade de fase é ômega sobre K. Então, a velocidade de fase, nesse caso, é 1 sobre mais ou menos módulo de Ki P módulo de K elevado a meio, raiz quadrada aqui, vamos a raiz quadrada disso. Então isso aqui é a velocidade de fase, é ômega sobre K.
E o índice de refração é C sobre a velocidade de fase. Então, para o mesmo comprimento de onda... Professor, Oi? não seria ser capa Aonde? Onde está? lá no cantinho, tornando Aqui. ômega 2 igual a capa 2. Isso, em cima. Aí. Ômega 2 igual a capa 2, mais ou menos ômega 2, Teria que ter C capa 2, né? Olha, eu multipliquei por C. Ah, bom, capa, obrigado, claro, não, tá certo, multipliquei por capa 2, obrigado. Capa 2, C2, isso, tá certo isso. Ômega 2, estava até dimensionalmente errado. Ômega 2 igual a capa 2, C2, mas isso aqui, então, ômega 2, então é ômega igual a módulo de K vezes C, né? Então tá certo. Então passei isso aqui. Então aqui é capa 2, C2, isso eu tinha esquecido aqui. Então fica módulo de K vezes C sobre essa raiz aqui, perfeito. Então, a velocidade de fase, né, que é ômega sobre K, a velocidade de fase então é C sobre isso aqui. Então, então deixa eu pagar aqui. Então, a velocidade de fase é C sobre isso aqui. Isso é a velocidade de fase. Porque a velocidade de fase é ômega sobre. Peraí, eu queria a velocidade. Ômega sobre módulo de K. Aí vai ficar C em dimensão de velocidade, isso aqui que é dimensional. Então essa é a velocidade de fase. Então o índice de refração, é C sobre a velocidade de fase. Então quando eu dividir C por essa velocidade de fase, C com C igual a essa raiz só, vai ficar a raiz quadrada de 1 mais ou menos módulo de π. Módulo de K, que é 2π, aqui 2πk. Mais ou menos, módulo de K, 2π, módulo de Planck. Estou substituindo K por raiz quadrada por 2π sobre lambda. Sobre lambda. Então a gente mostra que, para o mesmo comprimento de onda, podem existir dois índices de refração. Então, isso é o que a gente chama de biretingência, certo? Então, basicamente, a biretingência. Então, esse modelo. Agora, eu vou deixar como tarefa para vocês, vai um pouquinho mais longa, mas é só mais algébrico, mas eu também, francamente, não vi ainda, no paper deles não discutem essa questão. Mas coloque o seguinte, suponham agora, façam tudo isso aí que a gente fez para o Myers-Posterlock, supondo que o nosso vetor NI, agora ele é puramente tipo espaço, é zero, e aqui a gente coloca um vetor N chapéu unitário, algo desse tipo, N chapéu, escalar N chapéu igual a. Então, claro, esse vetor aqui é tipo espaço, NI é menos N chapéu e chapéu, menos 1, então esse vetor aqui é unitário, tipo espaço, e esse vetor aqui é unitário tipo tempo, normalmente, em chapéu. Estou tomando esse vetor aqui como sendo unitário, esse vetor aqui é tipo espaço. Então vamos tomar essa situação. Aí agora, tomando essa situação, naqueles termos que teriam n escalar d ao quadrado, o que vai aparecer aqui vão ser agora, vai aparecer n chapéu escalar gradiente ao quadrado. Então agora, ao invés de ter derivadas segundas temporais, nós vamos ter derivadas segundas espaciais, certo? Então é só refazer esse exercício, supondo que esse vetor aqui agora é tipo espaço. E aí as equações de Marx vão ficar mais interessantes, vão ficar mais enroladinhas, vão ficar mais ricas, porque a gente não vai jogar fora tantos termos. Então é retomar esse exercício tomando N tipo espaço, pegando as equações de Marx e olhando as relações de dispersão também, para ver o que está lá. Então a gente, basicamente, esse problema aí está mais ou menos assim. Eu queria apresentar para vocês um pouquinho, eu acho que isso aí basta para ter uma ideia dessa eletrodinâmica de Myers-Posterlock e outras que tem, mas aí é tudo baseado. Essa eu achei assim, mais interessante, porque ela deu um PLL, deu um físico de letras, tem uma série, o paper em si tem muita discussão, o paper é um paper rico. Aliás, os trabalhos desse Maxime Posterlock são muito interessantes. O Posterlock faz trabalho
assim, ele sempre traz uma discussão física bastante rica. Então ele discute bastante coisa, depois ele introduz os férmions também, bota a luz acoplada com cargas elétricas, mas isso aí eu estou colocando aqui. Eu queria só colocar o fato da relação de descrição e trazer a discussão da perreferência. Bom, então por hoje, pode terminar por aqui. Vamos forçando a aula 7A, e aí sábado que vem, dia 18, eu vou forçando a aula. Só que eu vou ter, acho que de manhã, uma reunião que você quiser, a gente vai ter uma reunião aqui nessa sala, das 10h30 até meio-dia e meia. Eu vou fazer a aula à tarde, eu passo o horário para vocês. Se não puder vir, não tem problema. Tá? Ou eventualmente eu até posso também fazer o seguinte, colocar a aula, porque na sexta-feira eu tenho 4 tempos para dar teorias efetivas. De repente eu posso fazer isso, eu posso jogar teorias efetivas de 4 a 6. Você pode vir sexta-feira ou é difícil para você sexta-feira à tarde? É difícil. Fica assim. Tá legal. Então, qualquer coisa, então eu marco. Eu vou ver se eu marco sexta ou sábado. Provavelmente vai ser melhor marcar sábado, sexta, porque sábado teria que ser à tarde. E aí pode ficar mais complicado. Eu vou ver. Mas de qualquer maneira eu preciso dar aula 7h na semana. E o Léo, na quinta-feira, faz a aula 8.